Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Hoje, 7 de setembro de 2017, estamos comemorando aí mais uma data da independência do Brasil. E, na verdade, se a gente for analisar, né, não tem muito a ser dito, porque essa semana, se a gente for ficar falando aqui a respeito de malas de dinheiro, a respeito de gravações que foram enviadas pelos trapalhões da JF por engano para o Ministério Público, para o destempero dos juízes do STF, né? Talvez seja chover no molhado, porque quem ainda não entendeu, né? Quem ainda não compreendeu que toda essa onda de corrupção, esse sistema que está aí implantado depende dos três poderes constituídos, né, formalmente: executivo, legislativo, judiciário, e que sem a anuência e que sem a colaboração de um deles seria absolutamente impossível que tudo isso que aí está acontecendo acontecesse, né? Está vivendo no mundo da lua e não deveria estar morando, né, aqui no planeta Terra, porque isso é tão claro e tão transparente como 1 e 1 é igual a 2, né? Sabe, não tem como explicar isso de uma forma mais simples, mais objetiva e mais assertiva do que dizer que sem a participação dos três poderes constituídos, né, através da nossa Constituição, seria absolutamente impossível estar acontecendo o que está acontecendo, né? Tudo isso que está vindo à tona, né? E tudo isso está vindo à tona porque estamos sendo aí, vamos dizer assim, o Ministério Público, né? De onde partiu tudo isso, né? Tudo, a questão de Lava Jato, a questão de Cui Bono, sabe? Uma série Greenfield, uma série de operações aí, né? Essa gente está sendo impulsionada pelo sistema porque a corrupção aqui chegou a um tamanho tão grande que começou a competir com o sistema internacional, né? E o sistema internacional, ele não suporta a concorrência, né? E esses brasileiros chegaram aí a uma dimensão muito grande, né? Inclusive extrapolando aí os limites do país, né? Nós vimos aí vários países envolvidos, inclusive a partir da corrupção aqui que nós observamos aqui no nosso país, né? A Odebrecht, ela passou dos limites, a JF também passou dos limites. A JF hoje é proprietária da maior fabricante de carne enlatada dos Estados Unidos, para vocês verem que a coisa não é assim tão pequena, né? Então, ficar comentando a respeito disso é absolutamente desnecessário. E, na minha opinião, é tipo assim: nós vamos ver até onde tudo isso vai chegar. Não tem outra maneira, né? É sentar e esperar, porque não depende do nosso desgaste, né? Nós podemos aqui identificar tudo o que está acontecendo, como está sendo feito, mas não é possível que nós possamos interferir nesse sistema aí, né? Não tem como, a briga é entre eles, né? E se vai ser, vamos dizer assim, alguns serão preservados, outros não, alguns serão presos, outros não, se prende, se não prende, né? É um verdadeiro chover no molhado mesmo, porque esse papo furado de que, ficar fazendo
movimentações, ficar aí fazendo manifestações, etc. Tudo isso daí não vai dar em absolutamente nada, né? Não vai dar em nada. Estão rindo da cara do povo, né? E a briga é entre eles, entre Janot, entre Gilmar Mendes, entre Lewandowski, entre Moro, entre Lula, entre Fernando Henrique, entre toda essa gente aí, entre Dilma, entre Temer. A briga é entre eles, né? É briga de quadrilheiros, é briga entre eles, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um fato mais até pitoresco, né? E também muito importante, que eu vi um comentário ali, né, nas redes sociais, que onde já se viu, né, o palavreado do Joesley Batista, né, um cara milionário como esse fala dessa forma, né, tem um palavreado desse. Eu não entendi, né, ou melhor, quem fez esse comentário não sabe absolutamente nada, né, com relação a como é que as coisas funcionam, né, como é que funciona esse código, vamos dizer assim, existente, né, nesse meandro, né. Por quê? Se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de visitar, né, alguns redutos políticos, né, estou dizendo assim, câmaras municipais, legislativo estadual, né, palácios de governo, esse tipo de coisa, você vai perceber, né, se percebe com muita facilidade, que o palavreado é esse aí, tá? O palavreado é esse, tá? O palavreado dos políticos é esse, exatamente esse aí do Joesley Batista, sabe? Quantas e quantas e quantas vezes eu não disse aqui que a base de uma nação é a religião, a língua e a cultura. A linguagem, minha gente, a linguagem, ela é de uma importância fundamental para aqueles que querem deter o poder, tá? E quem o povo vai escolher, né, para estar lá representando é alguém que tem a linguagem conforme o povo compreende. Conforme o povo compreende. O povo só vai colocar lá quem tem uma linguagem próxima a dele. Que isso acaba deixando as portas abertas, né? Então, dentro desse sistema democrático, né, dentro dessa democracia, o que manda é você controlar o povo, que é a maioria. E daí você faz aí um apanhado, você faz estatisticamente, você vai lá e faz uma comprovação de que o povo fala desse jeito. O povo fala como Joesley Batista fala, o povo fala como Tiririca fala, o povo fala como 513 deputados, inclusive até o Bolsonaro fala, viu? Pessoal, para não esquecer, né? Tá? E fala como o Lula fala, como a Dilma fala, né? Ah, mas tem uns ou outros ali que fazem discursos muito bem, né? Fazem tão bem que o Temer achou que estava na União Soviética, né? E não na Rússia. Chamou a rainha da Suécia de rainha da Noruega, você entende? Chamou o primeiro-ministro, o presidente de Portugal de presidente da Colômbia, sabe? É umas coisas assim que entende? Não tem como. O linguajar, né? A linguagem, ela desde o tempo de Rousseau, quando Rousseau fez um estudo a respeito da linguagem, ele colocou exatamente isso. É uma forma de dominação. Pela linguagem você consegue dominar um povo, tá? E a linguagem que domina o povo é a linguagem que o Lula tem, a linguagem que o Tiririca tem, a linguagem que o Joesley Batista tem, né? Entende?
E vamos lembrar o seguinte: quem fala bonito, quem tem condições, quem pensa, etc., essa gente acaba servindo apenas como coadjuvantes para essas pessoas que estão aí, né? Observa aí que o Henrique Meirelles, né, o ministro da Fazenda hoje aí, ele foi funcionário do Joesley Batista, ele trabalhava para a JF, né? Trabalhava para a JF. Vai saber lá o que fez, né? Vai saber lá o que informações privilegiadas que ele tinha, sempre teve, né? Ajudaram a construir dentro dessa empresa e na mão desses caras aí, né? Isso daí já é um outro assunto, mas é um assunto também importante que também me deixa aqui um grilo na cabeça, né? Agora, ficar aí, vamos dizer assim, preocupados, né? Ficarem aí espantados aí com a linguagem do Joesley Batista é uma tremenda uma bobagem. Por quê? Porque a linguagem corrente no meio político é esse. Para quem teve oportunidade já de frequentar aí, vamos pensar assim, os vereadores que você tem hoje, pode ser que eles sejam os deputados de amanhã, deputados federais, senadores, presidente da república, né? Vai lá e vê o que tem aí dentro. Vai lá e vê o grau de ignorância, o grau... Agora, ignorância não, eu não chegaria nem a usar esse termo, né? O termo da ignorância para essa gente, porque na verdade, né, eles são aí, eles têm aí vamos dizer assim, um status quo, né, de falar tudo errado, né? São pessoas aí que não estudaram, pessoas que não possuem aí uma educação formal bem completa, né? E que atraem o povo, e que o povo acha, né, legal, né? Porque essa gente fala a língua que o povo fala. Não existe dúvida nenhuma com relação a isso, não é? Não existe a menor dúvida. Observem aí essas músicas sertanejas, né? Pega aí a parada de sucessos, né? O que é mais tocado no Brasil, né? Vê lá que lugar que está a Quinta Sinfonia de Beethoven e você vai perceber, né, que o Wesley Safadão, ou sei lá quem, está em primeiro lugar e o Beethoven está lá aliás, nunca vai ser tocado, né? Então, vocês vejam aí o poder da linguagem, né? Veja aí o poder da linguagem, né? E colocaram assim ainda, inclusive, né? Olha, vai ter tal ópera no teatro tal, isso é a cultura, né? Isso é uma tremenda uma mentira, uma tremenda uma enganação, porque a cultura não é essa, né? Mesmo porque a linguagem corrente que você vai ter dentro aí de uma ópera, etc., né, é absolutamente distante do povo. Até dizer isso está tudo bem, mas o povo não tem interesse por isso. O povo tem interesse por aquilo que é tocado aí nas festas de rodeio, né? Naquela linguagem subliminar, inclusive, que está dentro dessas músicas que aí estão. Vamos ver aí o Joesley Batista, quando ele começou a colocar ali gelo no copo para beber uísque lá com o Ricardo Saldi lá, né? E começou a gravar aquilo que acabou entregando aí por engano ao Ministério Público, né? Ele mandou ligar lá, ele ligou lá um axé, né? Botou lá, sei lá quem lá, uma dessas deusas do axé, né, que eles dizem aí, né, essa coisa ridícula, entendeu? Coisa de vagabundo. E botou lá, entendeu? Essas musiquetas aí e ficou ali ouvindo, né? Você vai se perceber que no fundo dessas gravações aí você tem lá, né, essas músicas de gosto, né, vamos dizer assim, de gosto bastante suspeito, né? Entendeu? Porque é uma porcaria, né? Um produto absolutamente comercial. Aí também começa a entrar aquilo que a gente conhece como mídia, né? No meio desse negócio aí, tudo que busca fazer o povo idiota, né? Busca fazer o povo ser quanto mais burro melhor, mais manipulado possível.
E essa gente aí, essa mesma gente que tem esse tipo de palavreado, né, eles não têm interesse nenhum com o ensino, com o estudo, etc. Tá? O interesse deles é mínimo nisso. Tá? Eu, por exemplo, eu sou assim, né? Muitas pessoas dizem aí, minha esposa principalmente, que a maneira como eu falo, né, é um pouco complicada demais. Até eu procuro simplificar muita coisa, né, daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, que eu escrevo, né, porque é até um desafio, né, tá fazendo isso, mas eu procuro simplificar bastante para que chegue alguma coisa até as pessoas, né. E agora, para fazer, por exemplo, fazer palestras, etc., aí seria um pouco mais complicado, porque realmente perderia muito tempo aí para ficar adaptando linguagem para o povo poder entender. Então eu não procuro, eu fujo um pouco, né, de estar falando em público aí com pessoas de determinado nível. Eu realmente fujo, porque isso daí vai ser uma coisa que me diziam, né? Uma frase que diz o seguinte, né? Não tente ensinar um porco a cantar, porque você vai ficar cansado e você vai chatear o porco, né? O porco não está interessado nem um pouco em aprender a falar, né? Ou cantar. E o interesse acaba sendo o meu. Então não adianta eu ir lá dar uma palestra sobre determinados assuntos utilizando o meu palavreado, minha forma de falar, porque pouca gente vai compreender aquilo que está lá, e no fim aquele que não entendeu ainda vai falar mal de você, né? Então isso é uma coisa interessante que acontece, né? E aí é interessante observar-se, né, que palavreado de Joesley Batista, ele está absolutamente de acordo com aquilo que existe no meio político. Não se enganem. A coisa é essa daí mesmo, não vai passar disso. E esse tipo de comportamento, esse tipo de palavreado atrai votos. O povo vota em políticos que falam exatamente esse tipo de linguagem utilizada pelo Joesley Batista. E o Joesley se dá tão bem com o meio político porque eles falam a mesma língua. Tá dando para entender ou não? Você só vai poder sobreviver no meio de bandido se você tiver linguagem de bandido. Você só vai poder sobreviver no meio de catedráticos se você tiver a linguagem de catedráticos. Você vai só poder sobreviver no meio de publicitário se você tiver a linguagem de publicitário. Você só vai conseguir sobreviver no meio de engenheiros se você tiver linguagem de engenheiros. Isso daqui entra aquela questão do hábitos, né? Que é um tema, né, aí bastante estudado, inclusive pela psicologia, né? Então, minha gente, é isso. A linguagem do Joesley Batista está proporcionalmente ligado àquilo, né? Ou aqueles que nós temos aí como políticos dentro do teu município, dentro do teu estado, dentro da nossa federação, tá? Então, não fique surpreso, não fique assustado e lembre-se, né? É uma forma de dominação, é uma forma de manipulação. A linguagem é uma das bases da nação. E convenhamos, aqui no Brasil estamos péssimos, muito ruins, e é absolutamente muito difícil, extremamente difícil, é um desafio conseguir atingir o povo com um nível tão baixo em termos de linguagem. Grande abraço a todos. Tenham aí um bom feriado. 7 de setembro se transformou apenas num feriado, né, lamentavelmente, mas ainda dá para guardar. Eu me lembro muito bem ainda dos tempos em que eu no exército nós fazíamos aí apresentações, né, a gente promovia desfiles, etc., aquele treinamento todo, etc. Era muito interessante. E não ficava somente no treinamento, não. Falava-se muita coisa, exaltava-se muito essa nação, que hoje, infelizmente, acabou sendo corroída por parasitas aí, como
Joesley Batista, Temer, Lula, Dilma, Palocci, Gilmar Mendes. É isso aí, pessoal. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.